Boa tarde a todos. Only Jesus, como decía a música. Realmente é nossa alegria hoje estarmos juntos como igreja, como família. Felices também pelo tempo de ontem, com Guto, com Dama, com toda a família. Somos felizes por a família Yanagihara, por este novo casamento, e que o Senhor nos continue a abençoar como famílias, como igreja, e também para com amigos e outras pessoas que necessitam da esperança do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe no culto de hoje. Boa tarde, pessoal. Realmente foi muito especial poder estar na presença de Deus e ter esse momento do casamento, né? Bom, acho que o Guto e a Dama já entraram ali, mas para o culto de hoje. Realmente muito obrigado pelas orações e, bom, também a minha expectativa, mais uma vez, é que o Senhor fale, né, por meio do pastor Alex essa tarde e o Espírito Santo de Deus toque os corações de cada um. Então, com essa expectativa aqui, participo deste culto também. Boa tarde, irmãos. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E sabemos que existe tempo, né, para tudo, e é maravilhoso, então, podermos ver que estamos vivendo como igreja, né, como família, esse tempo de alegria, esse tempo de celebração, esse tempo de coisas novas em Jesus. Então, vamos realmente cultuar ao Senhor e dedicar a Ele grande celebração, pois Ele é digno do nosso louvor. Deus abençoe. Amém. Boa tarde, irmãos. Que possamos, então, juntos realmente nos conectar, né, a nossa mente, nosso corpo, o nosso espírito, ao Espírito de Deus. E lembrando, durante essa semana passada, esse tempo que eu tenho acompanhado algumas pessoas que tiveram, né, o Covid, pensando como é difícil essa parte do nosso corpo da respiração, né? E o fato de comprometer o pulmão e a respiração e alguns terem que ficar entubados ou terem que fazer a traqueostomia, precisar de um auxílio para o corpo respirar, é muito difícil e a recuperação é muito lenta, né? Para a pessoa que ficou no estado grave e depois ela começar a voltar. Mas é tempo de esperar, né? O próprio corpo reagir. E então eu fiquei pensando, né, como é importante, né, assim como o ar que nós respiramos, é Cristo em nós, nas nossas vidas. Como é difícil para a gente entender ou até mesmo aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, né? Mas Jesus, sendo Deus, né, Ele mesmo colocou-se na condição humana, se humilhou para estar conosco e fazer a vontade de Deus. E assim nos ensinar também a viver conforme a vontade de Deus, né? E a Bíblia diz, né, em Filipenses 2, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então eu convido você, neste momento, a cantar essa canção, esse louvor, né, que diz, né, que Senhor, tu és o meu respirar. Né? Então, que o seu coração, junto com o meu, todos nós como igreja, possamos nos render em adoração. E como uma forma de oração, cantarmos juntos, cada um nos seus lares, mas juntos este louvor. Amém. Vamos orar então, irmãos. Senhor Jesus, nós queremos mesmo reconhecer, ó Pai, quem nós somos, pequenos e pecadores,
nos arrependermos e estar realmente diante do Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus santo, grande, né? E dizer que nada somos sem Ti. Então, Senhor, venha realmente nos encher com Teu Espírito Santo, que nos fortalece a cada dia, que renova nossa fé, que enche o nosso coração de esperança, pois em Ti nós podemos ter segurança, né? O Senhor é aquele que nos conduz para o caminho realmente da verdade, da vida, da alegria, da salvação, do perdão. Então, te agradecemos por isso. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor já nos deu. E também por aquelas que o Senhor ainda nos dará. Deus, recebe nosso louvor, recebe nosso culto como uma forma de adoração e gratidão. E que os nossos corações estejam realmente abertos, que os nossos olhos abertos também para o Teu Espírito, para a Tua vontade. Porque o Senhor é o único que sonda os nossos corações e sabe realmente o que cada um de nós precisamos. Então, que possamos realmente estar sensível a ver, né, a Tua vontade, a sentir a Tua presença. Em nome de Jesus. Continua nos conduzindo como corpo Teu, né, na direção certa. Nos abençoe, nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa tarde, Deus abençoe. É bom estarmos juntos depois de um sábado bem especial. Estamos felizes como igreja, como família, pelo tempo que de compartilhar, certo, de celebrar o casamento de Guto e de Dama. Parabéns, alegrias e que Deus abençoe grandemente. Muito bem. Continuamos no meio da pandemia. Estava lendo que o Brasil hoje está iniciando o dia, o fim de semana, com uma contabilização de 500.000 mortes pelo Covid. Número grande, número triste, que pegou com algumas pessoas bem perto de nós como igreja, ou de amigos, ou de colegas da igreja. No nosso caso, também, os vizinhos dos meus pais têm Covid, toda a família. O pastor da igreja aqui na cidade onde estamos, e eles, toda a sua família pegaram Covid. E é muito perto de nós também como família. Então, continua sendo um tempo de fechamento, de cuidados, um tempo diferente na vida, na sociedade, nas famílias, um tempo para continuar e ter cuidado na saúde. E no meio da pandemia, nós, como filhos de Deus, continuamos celebrando, desfrutando a bondade de Deus. Temos saúde, temos casamento, temos trabalho, temos ministério, temos desafios, temos propósito. Isso não tem preço realmente. O fato de poder continuar a vida confiando no Senhor, com essa esperança, é algo que não tem preço realmente. É para realmente celebrar, dar muita gratidão ao Senhor. No entanto, acontecem mudanças, muda hábitos de vida, estamos entrando en proyectos, o estamos entrando en casamento, o estamos entrando en alguna nueva actividad de negocio, de familia, de salud, de cuidados dos nossos pais, y así por diante. Varias coisas mudam. Além disso, temos nosso propósito de igreja, o propósito que nos junta, que nos une, de plantar e de sermos uma igreja no meio desta realidade. A doutora Lilia Schwartz é uma filósofa, historiadora, antropóloga da Universidade de São Paulo.
Ela é professora titular na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professora visitante na Universidade de Princeton. E ela disse que, assim como na Primeira Guerra Mundial, o paradigma do século XIX foi quebrado, e a partir da Primeira Guerra Mundial, o paradigma do pensamento do século XX iniciou ou se desenvolveu. Ela disse que essa mesma situação estamos vendo hoje. A pandemia é a quebra entre o paradigma do pensamento do século XX e início do paradigma do pensamento do século XXI. Esse paradigma, esse modelo de pensamento inclui, obviamente, várias áreas. Vocês já têm conhecido várias. Nós, como igreja, temos conversado também de várias mudanças que para a fé afetam, que para a vida das pessoas são diferentes. Então, estamos iniciando, segundo ela, a doutora Lilia, estamos iniciando um momento de quebra para entrar com maior força em um mundo mais pós-moderno. A espiritualidade também se torna diferente. Ideologias, filosofias tomam maior força. Processos acelerados de tecnologia, mas também respeito dos valores do mundo, os temas sociais. Estamos vendo como vários temas sociais, políticos, econômicos, de saúde, temas a respeito da saúde mental das pessoas, vieram à tona, tomaram força durante este último ano. E nós temos que aprender a viver em meio de uma cultura pós-moderna. A igreja precisa construir sua fé, nossa fé, para um mundo que pode se tornar cada vez mais pós-cristão. A cultura ocidental, por exemplo, cada dia é mais avessa à dor e é mais hipersensível ao sofrimento. O número de pessoas que estão se medicando para tomar conta, tirar um pouco o fardo da ansiedade ou do medo, está incrementando-se. Cada dia aparecem mais adultos, mais jovens, adolescentes, buscando medicação para tentar sobrellevar, para tentar tirar um pouco esse fardo das preocupações pela vida. O mundo se torna, então, cada vez diferente, mais respeito do que para nós era uma certeza, para aquilo que para nós era normal, para aquilo que o pensamento do século XX tinha para nós até fevereiro do ano de 2020. A igreja, o cristianismo em geral, se tornou até esse momento um cristianismo muito hedonista e consumista. Um cristianismo que tinha já a costume, o hábito de viver a fé apenas consumindo atividades, consumindo conteúdos. O consumo de pastores, de pregadores, de música gospel, o consumo de atividades. E quando tudo parou na pandemia, então, muitos cristãos, muitos de nós, por que não pensar que todos os cristãos, entramos em um momento da vida de que precisamos pensar ou repensar o porquê da nossa fé, a razão de nossa fé. Passamos de essa experiência cristã muito focada em que e como fazemos. Programas, pessoas, o prédio muito... buscávamos ter prédios gostosos, confortáveis, pessoas que fossem muito perto de nós para nos abraçar e celebrarmos juntos e nos encontrar cada fim de semana.
e compartilhar a vida juntos, compartilhar os sacramentos, a Santa Ceia, programas para crianças, programas para jovens, e a liderança mesma, certo? Necessitamos estar perto da liderança da igreja. Tudo isso de como fazer igreja, que fazer, em um momento parou. E todos nós, nestes 12 meses, 15 meses, entramos a pensar mais a respeito do porquê da nossa fé. Entramos a buscar consciência de propósito. Por que acreditamos no que acreditamos? Por que ainda nos mantemos em nossa fé, na igreja, no propósito de Deus, etc. Tentamos entender mais a nossa missão na história da humanidade, na história de Deus. A pandemia foi como uma enxurrada que chegou impetuosamente e acabou com isso que para nós era ser igreja. Ser abençoados por Deus, ter todo, quase tudo, caminhando muito bem na vida. E de repente, essa enxurrada afetou. E aqueles que estavam acostumados à religião consumista, a essa espiritualidade hedonista, certo? Que tudo que acontece na igreja, tudo que está na Bíblia é para a minha benção, para eu ser melhor pessoa, para eu ter melhor finanças, para poder ter um propósito de liberdade financeira ou de sucesso em todas as coisas, etc. Essa espiritualidade hedonista e essa religião consumista, para muitos foi afogado. E foram todos nós, fomos desafiados a ser discípulos de Cristo. Se estamos entrando em um novo paradigma, mais forte, mais acelerado, o paradigma do pensamento do século XXI, é muito provável que várias coisas vão continuar a mudar. O povo de Deus, na Bíblia, passou por muitas experiências deste estilo, por vários momentos históricos de quebra de paradigma, quebras culturais, quebras na sociedade que estava ao seu redor, quebras da ideologia, da tecnologia, da espiritualidade do seu contexto. O povo de Deus, quando estava no Egito, tinha uma experiência de espiritualidade. Quando foi para o deserto, sua experiência de espiritualidade foi diferente. Quando entrou na terra de Canaã, e depois foi para a Babilônia, e depois foi dispersa. Cada momento histórico, o contexto do povo de Deus mudou. Se enfrentaram, ficaram na frente de diferentes formas de pensamento. Eles, o povo de Deus, assim como a igreja nos últimos séculos, assim como nós hoje, precisamos fortalecer ou até lembrar nossa fé. Quem é Deus? A razão da nossa identidade. Por que somos diferentes do resto dos povos? Por que continuamos a buscar sendo diferentes do resto da sociedade? Por quê? Por que essa identidade? Quando o mundo está mudando, quando todo está no meio desse momento de enxurrada, de afogar ideias, conceitos, realidades, por que manter nossa identidade cristã? Vários cristãos estão dizendo: me sinto mais confortável vivendo a identidade da cultura ao meu redor. Eu me sinto mais tranquilo, mais confortável. Eu me sinto melhor aceito
no mundo de hoje, vivendo a cultura que existe ao meu redor. Não tenho interesse em ter uma identidade diferente. Não tenho interesse em viver uma espiritualidade ou uma experiência de religião perto de Jesus Cristo. A cultura, o mundo que está mudando, o pensamento do século XXI, a quebra do paradigma, forçada, acelerada pela pandemia, ajuda para que cristãos tomem o caminho de se tornar mais fortes em Deus ou para ser mais leves e entrar na cultura, na ideologia, no pensamento deste mundo. A pandemia trouxe a descoberta pessoal da razão da sua fé, da minha fé. Uma das quebras que aconteceu no povo de Deus foi a saída do Egito. Eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho e foram para a terra do Canaã. Saíram do Egito com um propósito. Eles saíram da sua segurança, da sua familiaridade, de toda essa confiança, esse senso de lar que tinha lá no Egito. Lá no Egito deixaram sonhos, deixaram projetos em andamento, deixaram crises em pendências por resolver com vizinhos, com colegas, com o governo. Os hábitos, os comportamentos que eles tinham no Egito ficou para trás também. Esos hábitos de estilo de vida já conhecido ficaram lá atrás. Eles moraram no Egito muitos anos e já sabiam onde ficava a melhor padaria. Eles sabiam onde conseguir o cara que sabe consertar o laptop. Eles sabiam e tinham já confiança com o médico das crianças. O médico pediatra que já conhecia a história das crianças. Eles já sabiam qual era o melhor restaurante para celebrar juntos como família. Mas um dia, Deus pede para eles deixar essa sua realidade, seus hábitos, sua familiaridade com a vida ao seu redor e entrar em uma vida diferente. Aliás, a vida de quem se muda para outro lugar, outro país, outra cidade, a vida de quem se muda para outra cultura, a vida do estrangeiro é difícil. É difícil pelas perdas. É difícil pelo novo início. É difícil porque, às vezes, esse novo início acontece sem recurso emocional suficiente, ou sem recurso físico ou financeiro necessário. Muitas vezes acontece porque falta essa familiaridade que o estrangeiro tinha no seu lugar anterior. O pastor Jura, o pastor Cássio já tem nos falado vários domingos a respeito dessa nossa sensibilidade, nosso chamado para acolher o estrangeiro, para acolher aquele que a sua vida mudou. O povo de Deus, então, saiu do Egito, embora tinham lá familiaridade e segurança, eles eram escravos. Mas agora o povo sai com Moisés. Saem para uma nova época. Uma época de medo. Uma época com novo líder, em uma nova região, alimentação diferente, assuntos de biossegurança diferente.
Levíticos fala disso. Muitas coisas mudaram na realidade do povo de Deus quando eles saíram do Egito com um propósito de Deus. E eles saem do Egito, vocês conhecem a história, e depois de caminhar um tempo pelo deserto, depois de vários dias, aparecem então em um lugar e estão agora na frente da terra prometida. Estão no limite já para entrar na terra prometida. Foram poucos dias até esse momento. Estavam tudo pronto. Eles estão em um lugar chamado de Cades Barneia. E Cades Barneia, para cada pessoa no povo, foi uma realidade diferente. Para cada família, para cada líder, para cada servo que chegou até Cades Barneia, eles viveram a experiência desse lugar de uma maneira diferente. A Bíblia fala em Deuteronômio um resumo da história até esse momento. Cades Barneia foi para algumas pessoas do povo, foi a chegada. Pronto, aí acabou sua história. Foi a chegada. Para outros, Cades Barneia foi o lugar e o momento para tomar uma decisão de fé. Para tomar a decisão de continuar acreditando em Deus ou continuar acreditando nas suas próprias capacidades. Para outros, Cades Barneia, outros poucos, foi apenas uma etapa em um caminho muito mais longe, de mais longo prazo. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. Dice a Bíblia, Moisés falando, dice: vejam o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Estavam felizes. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo, nem desanimem. Então, todos vocês vieram e me disseram: primeiro, enviemos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. Olha isso. Deus tinha já dado a promessa de entrar em uma terra nova, um projeto de todos, um projeto para cada família, um projeto para todo o povo, um projeto de Deus. E já estavam aí, na frente disso. Deus então disse: eu estou cumprindo com minha promessa. Vocês estão aqui porque até aqui estão obedecendo e eu estou cuidando de vocês, disse Deus. Então, agora que estão aqui, neste lugar, na frente daquilo que prometi a vocês, Deus disse duas coisas. Primeiro, tomem posse dela. Já chegaram, estão no lugar. Tomem posse dela. Em segundo lugar, não tenham medo nem desanimem. Queridos, para cada um de nós, são dias de novos começos em alguma área. Nova família, certo? Casamento. Iniciando toda uma nova vida de casal. Para outros tem sido tempo de entrar em um projeto de ministério.
siendo creativos. Para otros han sido momentos de crear una empresa, de entrar en un nuevo trabajo, de vivir en una nueva casa, mudar de ciudad. Para otros, en un nuevo momento da vida. O Señor dice, ahora que vocês están ya en un momento, entrem, tomen pose de esa realidad. No precisan ya dar algún bate-papo, entrar en dúvidas, conversar respeito da situação, pensar se tomou a decisão certa ou não. Não, não. Simplesmente tome posse dela. Porque Deus foi quem prometeu. E enquanto vocês tomam posse dela, não tenham medo, nem desanimem. Sabe que em muitas ocasiões, em muitos momentos, na história do povo de Deus, ele falou exatamente as mesmas palavras. Não tenham medo, nem desanimem. Irmãos, cada empreendimento que nós assumimos, tem momentos onde você, eu, ficamos apavorados, em pânico. E a única coisa que podemos fazer realmente é confiar em Deus. Acreditar no chamado dele, acreditar no propósito de Deus. Não ter medo do momento, não ter medo da mudança, não ter medo da realidade. Não desanimar. Quando entra o desânimo, entra o divórcio no casal. Quando entra o desânimo, aparece a decisão feita sem sabedoria, sem conselho. Quando entra o desânimo, não conseguimos avançar, não conseguimos criar. Quando entra o desânimo, a nossa fé entra em crise também. Somente aquele que continua a confiar em Deus e a manter o ânimo necessário pode ver mais para frente a realidade do propósito de Deus. No entanto, o povo decidiu primeiro enviar espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. Olha isso. Interessante. Por que não foi simplesmente entrar, tomar posse como Deus falou? Pronto. Porque eles pensaram em, puxa, vamos fazer uma paradinha aqui, vamos enviar alguém fazer o reconhecimento, vamos fazer um plano de ação, vamos analisar a situação, a ver se aquilo que Deus falou é certo ou não, vamos ver os riscos, vamos ver as coisas boas, vamos fazer essa paradinha. No início, de entrada, parece uma boa decisão. Por que não? Por que não fazer um planejamento, certo? Por que não compreender melhor o contexto? Ver aquilo que podemos ou não podemos? É uma boa alternativa. Diz a Bíblia, lá no versículo 23, para Moisés, a ideia me pareceu boa. Por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao Vale de Escol e fizeram um reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e os trouxeram para nós. Então relataram
a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá é de fato uma terra boa. Queridos, qual foi a motivação e a intenção do povo pedir fazer o reconhecimento? O que estava passando no coração e na mente das pessoas? Por que fazer reconhecimento? Por que não simplesmente entrar, pegar, tomar posse? Moisés acreditou na ideia, pareceu boa, e era uma forma de diminuir o risco. Qual foi a motivação realmente? Qual foi a motivação, a intenção de fundo? Se nós, conhecendo a história, podemos pensar, podemos ver que existia algum espaço para duvidar de Deus. Eles atuaram conforme atua o mundo no Egito. Não vamos simplesmente entrar e tomar. Vamos fazer primeiro o reconhecimento. Tudo bem. Tudo bem. Em Egito aprendimos que é assim. Na gestão do país, na gestão dos projetos que acontecem no Egito, aprendimos que é necessário criar este corpo, estes espiões, e fazer essa tarefa. Irmãos, parece que quando temos maior conhecimento, maior experiência, temos o risco de perder a fé e a obediência. Uma boa intenção, um grande conhecimento, uma muito boa experiência desses espiões, mas colocaram em risco a fé e a obediência. Versículo 26, dice Deuteronômio: contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus e se recusaram a entrar. Além disso, queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Irmãos, o povo tomou a decisão de não entrar naquilo que Deus entregou nas mãos deles. Se recusaram pelo seu conhecimento, pelo seu análise da situação. E além disso, entraram em cada casa, em cada tenda, e entraram em fofoca. Puxa, como foi que Deus nos tirou do Egito? Como é que Deus nos colocou agora nesta realidade? Por que está acontecendo esta situação esquisita? Deus realmente quer nos matar. Deus nos odeia. Deus nos odeia. Versículo 29 diz: eu les disse, não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês ouviram fazer no Egito. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida do seu filho,
agora Ele os trouxe a este lugar. Queridos, o povo decidiu não acreditar, desobedecer. E além disso, entraram em pânico, tiveram medo. Justamente aquilo que Deus encorajou para eles. Não tenham medo, não entrem em dúvida, não entrem em pânico, não se desanimem. Então Moisés disse para eles, puxa, não entrem em pânico, não tenham medo. Mas já era tarde demais. Esse povo que, olha isso, estava no caminho dentro do propósito de Deus, esse povo não conseguiu caminhar no propósito de Deus, conforme ao propósito de Deus. Já estava no deserto, já estava indo para Canaã, já era liberto do Egito, já estava numa nova realidade. Mas estar dentro do propósito de Deus não necessariamente significa estar conforme ao propósito completo de Deus. Eles desconfiaram, eles não obedeceram, eles acreditaram mais no relatório dos especialistas, acreditaram mais no relatório daqueles que viram lá, se recusaram a confiar no Senhor, desanimaram, entraram em pânico, tiveram medo. Embora Deus tenha dito, lutarei em favor de vocês. Queridos, o propósito de Deus continuou. Ele não parou. O propósito de Deus continuou avançando. E hoje o propósito de Deus vai continuar avançando. Na igreja global, na igreja local, na igreja invisível, na igreja nossa, na plantação. O propósito de Deus vai continuar no chamado de Deus para cada um como famílias. O propósito de Deus vai continuar com os que plantam, com os que regam, com os que colhem. E ninguém deve se considerar alguma coisa, somente Deus quem dá o crescimento. Diz a Bíblia que o povo continuou no propósito. Somente dois, Josué e Caleb, foram aprovados por Deus para entrar na terra. E as crianças, os meninos, as meninas, os guerreiros, diz a Bíblia, Deuteronômio 2, os guerreiros foram acabados. E quando os guerreiros que saíram do Egito, que sabiam muito, que tinham conhecimentos, experiência, esses guerreiros, quando já morreram todos, então Deus falou para o povo no ano 40. Ok, povo, agora pega esta roupa e entra na terra que o Senhor les preparou, les prometeu e já dispôs para vocês. Cades Barnea, para muitos, se convirtió en un lugar de peregrinación de 38 anos. No mismo lugar, na mesma situação. Porque não acreditaram em Deus, porque tiveram medo, porque entraram em pânico, porque não obedeceram. No entanto, diz a Bíblia que Deus nunca esqueceu seu povo. Deuteronômio 2, 7. O Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto.
durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Queridos, a benção de Deus não apagou. As benções de Deus estavam lá, continuavam lá. Deus abençoou todo empreendimento do povo. Deus cuidou de cada passo no deserto. Deus nunca esqueceu eles. E Deus sempre ficou e nada lhes faltou. Que interessante. A benção de Deus, os cuidados de Deus, a presença de Deus sempre ficou no povo. Mas o propósito de Deus, de que o povo que saiu do Egito entrasse na terra de Canaã, não aconteceu. Entraram outros. A diferença entre receber as benções de Deus e ficar fora do propósito de Deus, a diferença está na confiança, na obediência. A diferença está em que quando Deus luta por nós, Ele abre o caminho. E quando nós fazemos conforme nossos relatórios, perdemos o propósito do Senhor. A grande diferença entre a benção e o despropósito. Nós temos dois chamados como discípulos. Crescer para ter um caráter mais como Cristo e cumprir o propósito de Deus. Queridos, que o Senhor nos ajude, queridos e queridas, que o Senhor nos ajude, para que no meio destas mudanças de paradigma, de pensamento social, cultural, no meio deste desafio de plantar e sermos igreja em um mundo diferente, no meio das mudanças que temos como famílias, que o Senhor nos ajude para que o caráter dele, nossa confiança nele, seja total para cumprir seu propósito. Aquele que ele nos está permitindo viver conforme o plano dele para este momento da história e para este momento de mudanças nas nossas vidas, nas nossas famílias, na fé do mundo, na espiritualidade, na cidade e tudo aquilo que está acontecendo. Que o Senhor nos ajude, não somente a viver nas suas benções, sino a ficar dentro do seu propósito até o final. Oremos. Senhor, queremos ser mais como Cristo, queremos realmente viver o propósito de Deus até o fim. Somos gratos por tanto amor, tanta bondade, Senhor, tantos cuidados que até aqui o Senhor nos tem dado. Pai, nos ajuda a confiar mais, a crescer mais, na medida, no caráter de Jesus Cristo. E que em tudo, Senhor, podamos ver-te a Ti e ser mais como Cristo. Toda a glória seja para o Senhor. E no meio de um novo paradigma de pensamento social, que a fé, nossa fé, naquele que não muda, naquele que é eterno, seja em cada coração, em cada mente, em cada experiência de vida, para a glória do Senhor e para a gratidão e alegria de nós como igreja, como famílias,
como pessoas que desejamos ser uma presença enriquecedora naqueles que estão ao nosso redor. Senhor, assim oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém.